Irmãos, eu me chamo Cida, sou casada, tenho 3 filhos e participo do grupo de oração São José, que fica na paróquia São José, lá nas 402. Se você quiser conhecer o nosso grupo, você é convidado a conhecer o nosso grupo. É toda segunda-feira, a partir das 7h30. Tudo bem com você? Eu não te conheço, conheço alguns, mas eu conheço uma pessoa que te conhece. Nós temos um amigo comum, sabia? Jesus, nosso Deus, Ele te conhece muito bem e te chama pelo nome. Irmãos, eu vim aqui nessa noite para pregar a respeito de um tema muito simples. É simples, mas é extraordinário, é maravilhoso, é estupendo. E eu quero falar de algo, não apenas que eu estudei, que eu refleti, que eu pesquisei, mas é com uma alegria imensa, sabe? Uma alegria inexplicável que não cabe dentro do meu coração. Porque eu venho falar de algo que eu experimentei na minha vida. E eu venho falar de algo que eu tenho experimentado. É o que me sustenta, é o que me põe de pé, é o que me faz acordar todos os dias, é o que me dá força para trabalhar. Eu venho falar hoje sobre isso lembra o que para vocês? Esse coraçãozinho representa o que quando a gente vê? O amor, já descobriram. Eu venho falar hoje, irmão, sobre o amor de Deus. Quem é que dá esse tipo de coisa, esse tipo de presente, gente? Olha bem. Geralmente os namorados ou namoradas apaixonados dão esses coraçãozinho de braços abertos. Assim é o amor de Deus por você. Essa coisa linda, essa coisa fofa. E Deus está assim de braços abertos para te dar muito amor. Pessoas apaixonadas, pessoas que amam, geralmente querem deixar pistas de que amam, por isso dão presentinhos. E Deus também deixa pistas para você compreender que Ele te ama. Porque Deus é apaixonado por você. Olha só, geralmente dia dos namorados, né? Aniversário de namoro, essas coisitas, as pessoas ganham um coraçãozinho. Eu quero dizer para você, Deus é apaixonado por você. Lembra o amor isso aqui, sim ou não? Sim. Lembra o amor. Eu tenho uma outra coisa, algo que também lembra o amor. Já vai pegando a sua palavra? Abre aí em João, primeira carta de São João, capítulo 4. Primeira carta de São João, capítulo 4. Lá no Novo Testamento, já no finalzinho. É importante você encontrar. 1 João, capítulo 4. Aí eu vou falando um pedacinho dos versículos que nós vamos ler. Encontra o versículo 8, o finalzinho do versículo 8. Amém? Eu vou ler os pedacinhos, o finalzinho do capítulo 8, do versículo 8, em diante, até o 10. Achou? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você antes de mostrar o outro sinal do amor de Deus para você. Deus quer fazer de tudo hoje. Deus faz de tudo por você. E Ele te leva a descobrir
Segurem a palavra, não se distraia. Se você não conseguir me encontrar, é melhor você anotar para procurar depois, mas não se distraia, presta atenção. Será? Vamos descobrir que o amor de Deus é assim. A gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo. E a gente ama verdadeiramente aquele que conhece. E veja bem, vamos descobrindo. Você já sabe o que é. Você é esperto, você é antenado. Isso te lembra o amor? Irmãos, o amor de Deus é esse amor de entrega. Mais do que os bracinhos abertos do coração romântico e fofo, que lembra o amor de Deus. É como se o amor do ser humano fosse parecido mais com um coraçãozinho. Não é? Mas o amor de Deus é esse amor de entrega, de quem não deixa reservas nenhuma. Ele está de braços abertos. Isso prova que Ele nos amou. Tem pessoas querendo descobrir cientificamente que Deus existe. Eu quero descobrir, me prova que Deus me ama. Deus já provou que te ama. Esse Jesus, Ele viveu, Ele morreu e ressuscitou por você. Cada marca, cada prego é por você. E mais do que um coraçãozinho romântico, esse Jesus é uma prova de amor. É um Deus que deu o seu próprio coração para você. E hoje Ele está pedindo o seu coração para Ele. Ele é apaixonado por você. E o que Ele quer hoje é que você se apaixone por Ele. Amém, irmãos? Vamos conhecer melhor esse amor, sim ou não? Sim. E vamos experimentá-lo. Obrigado. Pode deixar aí por enquanto. Vamos lá. Deus é amor. Final do versículo. Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Então, irmãos, Deus é amor. Deus é amor. Irmão, por amor, por água aí, com amém para mim. Deus é amor. Então, naturalmente, pela sua essência, Ele te ama. Ele mesmo derrama de si. É como Deus é amor. Se Deus fosse água, se Deus fosse essa jarra, né? A jarra de água, Deus ia derramar água sobre nós. E Ele é também. O Espírito Santo é também esse amor que Ele derrama. E se Ele é amor, Ele transborda amor. Se nós olhamos na criação, olhamos o sol, a lua, as estrelas, as plantas, as flores, nós vamos ver esse amor de Deus por nós. Primeiro, Deus criou tudo, preparou tudo por amor. Como um pai amoroso que prepara um enxoval para o nascimento da sua criança. Deus preparou todo o enxoval para depois te colocar nesse mundo, para depois criar você. E tudo que você olhar na natureza é o quê? Um transbordamento do amor de Deus. Um homem ou uma mulher apaixonada vai deixando sinais do seu amor. Lembrei do meu sobrinho, que perto do aniversário da namorada, começou a deixar cartõezinhos nos lugares. E ela fez o mesmo. Deixou foto, coraçãozinho, lembretes. E ele eles iam achando os recadinhos uns do outro. Na gaveta, de meio, e iam encontrando pela casa as pistas do amor, daquele sentimento que eles, pelo menos, pensam que sentem, né? Mas aquilo que eles sentem e queriam demonstrar. E Deus também demonstra esse amor o tempo inteiro. Pega uma laranja, como diz Juninho Casimiro, abre a laranja e começa a olhar. Cada goma formada por bolsinhas suculentas. Cada coisinha que Deus vai criando é por amor. Porque Ele é amor. Irmãos, esse Deus que é amor, Ele tem
diz: o amor de Deus é pessoal. Ele me ama pessoalmente. E esse amor, ele muda a nossa vida. Pega comigo a sua palavra novamente. Em Isaías 54:10. Para aqueles que têm dificuldade no decorrer, se eu vou falando rápido, anota tudo. E durante toda essa semana você vai continuar vivendo, experimentando esse amor pela palavra. Isaías 54:10. Eu amo essa passagem. Amém? Quando você amém, se você não encontrou, não tem problema. Olha para cá e anota, presta atenção. Depois você encontra. Presta atenção aqui agora. Mesmo que as serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Minha aliança perfeita nunca há de vacilar, diz o Senhor, teu apaixonado. Na tua Bíblia pode estar: mesmo que as montanhas oscilassem, as colinas abalassem, o meu amor jamais te abandonará. Outras coisas podem sair do lugar. Muitas coisas podem não sair como você imaginou. Amizades se abalam, relacionamentos se abalam, as montanhas tremem. E quantas montanhas na sua vida não têm estremecido? Quantas vezes você sente um tremor? Ainda assim, Deus permanece firme. Uma montanha parece firme, sim ou não? Sim. Mas uma montanha pode abalar. Mas o amor de Deus permanece firme para sempre. Esse amor, ele não se abala. Lá em Oséias, irmãos, você não precisa pegar. Em Oséias vai dizer que Deus tem um amor fiel para conosco. Quando Israel era criança, eu vou dizer para você anotar. Oséias 11, de 1 ao 4. Mas eu vou pular os versículos. Vou ler o início do 1, do 3 em diante. Não precisa pegar, presta atenção. Olha como esse amor é fiel. Escuta. Quando Israel era ainda uma criança, eu já o amava. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu o chamava, mais de mim eles se afastavam. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a ídolos. Sim, fui eu quem ensinou a Efraim a andar, segurando pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor, fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e traz até junto do rosto, para dar-lhes de comer. Eu me abaixava até eles. Veja, irmãos, você ainda era uma criança e Deus já te amava. Esse amor que Deus tem por você, Ele sempre teve pelo seu povo. Deus sempre cuidando, Deus sempre trazendo ali com laços de amor, e o povo foi infiel. O povo preferiu outros deuses. Largou um Deus apaixonado, um Deus de amor, um Deus poderoso, para ir adorar outros deuses. Povo infiel, mas Deus continuou amando do mesmo jeito. Deus continuou sendo fiel, porque o amor de Deus é permanente e fiel. Vamos caminhar um pouco mais aqui na palavra e ver que o amor de Deus, Ele é incondicional e Ele é misericordioso. Toma comigo. Essa aqui eu quero que você pegue também. Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Quem tem dificuldade no manuseio da Bíblia, pode anotar. Isaías 54, 8. Isaías 44, 22. Amém, irmãos?
Dissipei teus pecados como nevoeiro, tuas culpas como nuvem. Volta para mim, que eu sou o teu libertador. Esse é o amor misericordioso de Deus, é um amor que perdoa os nossos pecados. Pode ser um pecado maior, você imaginar. O amor de Deus é maior ainda. E o perdão de Deus é maior ainda. Porque Ele é um Deus misericordioso. Olha, irmãos, saber que Deus me ama e saber que Deus te ama, independente do que você faça, independente de quem você é, isso te dá força, isso me dá força para caminhar, para suportar qualquer dificuldade. E essa é a verdade que o seu coração precisa reconhecer hoje. O amor de Deus é misericordioso. Ele vai ao encontro da sua miséria e te perdoa e tira você da miséria. E esse amor que também é incondicional, isso é aprovado na palavra em Tito 3:5. Anota aí. Tito 3:5. Anotou? Você vai ver como Ele não impõe condições. Olha só. Ele nos salvou não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Percebe o que é ser um amor misericordioso, ser um amor incondicional? É que Ele não impõe condições. Faça isso que eu te amo, meu filho. Independente do que você faça ou deixe de fazer, Ele te ama. Se você aceitar esse amor, Ele te ama. E se você não aceitar, Ele te ama. Se você acreditar que Deus te ama, Ele te ama. Se você duvidar, Ele te ama do mesmo jeito. Se você não quiser ser amado, Ele te ama do mesmo jeito. Essa é a verdade, porque é um amor que não impõe condições e é um amor misericordioso. Não é porque você merece. Por isso, meus irmãos, tem gente que tem muita dificuldade de experimentar esse amor, porque mede o amor de Deus pelo seu próprio amor, pelo amor das pessoas, dos seres humanos. Eu não mereço não. Esse amor que ele está falando aí, que ele está falando, eu não faço por onde merecer. Não importa, Ele te ama. Por quê? Você merece? Não, é porque Ele é. Lembra do início? Lembra como nós começamos essa pregação? Porque Ele é amor. Deus te ama por aquilo que Ele mesmo é. Que Ele é, não por aquilo que nós somos. Vamos caminhando, irmãos, porque Deus tem muito para nós hoje. Em Lucas 15, de 1 a 32, não precisa pegar. Nós temos a parábola do filho pródigo. De um filho que tinha tudo e que tudo largou para viver no pecado. Irmãos, quando o filho decidiu voltar, o pai não perguntou nada. O pai abriu os braços e foi correndo ao encontro. Às vezes você não faz nada, você só decide, só pensa em Deus. Você pensou em Deus. Você pensa em buscar a Deus. Quando você está pensando, já me falar, quando você vem com o fubá, não vem com o fubá, outro já está indo com o bolo. Você é assim. Quando você pensa em buscar a Deus, Ele já está correndo ao seu encontro. Você pensa em se levantar e dar um passo na direção do Senhor, Ele já está correndo. E foi assim com aquele pai. Imagina uma cancela. Quem já morou na roça não vai ter dificuldade para imaginar uma cancela. É um portão, né? Portão de madeira que tem nas casas da roça. O pai está lá na cancela olhando, vê se o filho volta. Ele vê de longe o filho, de longe.
encontrou o filho. O que ele fez? Você conhece essa palavra? O que ele fez? Você não precisa pegar, mas eu vou pegar para ler só um versículo com você. Lucas. Quando não lê, presta atenção, escuta. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. E eu vou te contar uma coisa, ele estava cheio de lavagem dos porcos. Comer lavagem dos porcos aqui representa o que de pior uma pessoa pode fazer. E aquele filho fedorento, sujo, maltrapilho, o pai não olhou. Também ele olha para você hoje, sem se importar se você está no pecado, se você está mal cheiroso, se você andou experimentando lavagem de porcos, se você andou em chiqueiros, procurando a lavagem de porcos para se alimentar, não importa. Deus vem ao seu encontro. Quando você saiu da sua casa para vir aqui, você não imagina a corrida que Deus fez. E Ele já te acolheu naquela porta, Ele já está te abraçando agora, Ele está te envolvendo. Ele veio correndo para te encontrar e Ele te beija nessa hora. E o Senhor agora está assim, te abraçando e te beijando, porque Ele é misericordioso. Irmãos, eu dizia que esse amor ele é pessoal. Quando eu amo pessoalmente alguém, é porque eu conheço. Quando eu não conheço e digo que amo, eu amo todos os seres humanos. É um amor mais generalizado, mas aquele amor verdadeiro, eficaz, afetivo e efetivo, a gente oferece para quem conhece. E eu vou te falar uma coisa. Antes, quando você estava no seio da sua mãe, no ventre materno, muitos aqui talvez foram rejeitados pela própria mãe, pelo pai, por alguém, mas Deus não te rejeitou. Ele te conhecia, te amava e te chamava pelo nome desde que você estava no ventre da sua mãe. E olha, a palavra vai dizer que Ele te amava antes, viu? Antes de você estar na barriga da sua mãe, Ele já te amava, já te desejava. Você então é uma pessoa desejada. Meu filho, olhando as fotos de casamento, ele perguntou assim: mãe, por que eu não estou aqui? Eu não estava. Aí sabe o que eu respondo para ele? Meu filho, você estava no pensamento de Deus. Respondi isso brincando, né? E é verdade. Deus nos ama desde sempre. Você não existe aqui desde sempre nessa terra, mas no coração de Deus você sempre existiu e Ele sempre te amou, sempre te desejou. E você saber que você é desejado e amado tem que mudar o jeito de viver. Você saber que você foi criado, que você foi formado por amor e para o amor e para viver o amor, isso precisa mudar o seu jeito de olhar para você mesmo. Não importa como os outros te olham. Se você um dia se sentiu rejeitado no ventre materno ou no decorrer da sua vida, Deus não te rejeitou e hoje Ele trouxe você aqui para ser curado. E durante todo esse seminário, o Senhor vai te curar, irmãos. Minha irmã querida, linda, Jesus trouxe você aqui e já começou o processo de cura. Desde o momento que você tomou a decisão e até o final, até o último dia, você vai ser curado completamente por esse amor de Deus. Olha a palavra em Jeremias, é belíssima. Jeremias 1. Anota
Jeremias 1, versículo 5. Talvez Jesus passa aqui. Quase na metade da Bíblia, irmãos. Também para baixo. Gente, eu provo isso que eu falei. Que foi antes de você estar na barriga da sua mãe. Está aqui na palavra, ó. Jeremias 1:5. Achou? Se não achou, nota, escute. Se você duvidar, está aqui a prova. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de sair do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Você é uma consagrada. Você é um consagrado de Deus. Desde quando? Sempre. Deus sempre te amou. Deus te ama desde quando? Desde sempre. Ele sempre te amou. E para refletir ainda mais sobre esse amor pessoal, então percebe que o primeiro requisito para uma amor de verdade é eu conhecer a pessoa. E Deus te conhece, sim ou não? Sim. Desde quando? Sim. Ah, vocês estão aprendendo muito rápido. Gente, eu fiquei encantada. Não vai dar, né? Não vai ser a noite toda, não, né? Então não vai dar para ler todas as passagens bíblicas, porque eu fui me deliciando, eu fui me aprofundando. E a palavra de Deus, irmãos, ela está repleta de passagem que diz que ama, que aprecia você. Aí alguém fala, você é um chato, você falta morrer. E Deus na sua palavra fala, eu te amo, eu corro, você é precioso aos meus olhos, eu troco reinos por ti. E você e eu, é mesmo? Não. Essas coisinhas que nos dizem, elas têm causado menos efeitos em nós. O que tem causado impacto na nossa vida é esta palavra de Deus que diz que te ama. Eu vou continuar lendo, se você acompanhar bem, senão você escuta. Isaías 43. Eu falar, não adianta, mas a palavra de Deus falar é muito melhor. Anota aí. Isaías 43, do 4 ao 5. A garganta não está ajudando, né? Mas o amor de Deus supera tudo. Nós vamos superar, nós vamos chegar ao final. Escuta. Meu Deus, você já recebeu uma carta de amor na sua vida? Alguém que estava apaixonado por você já te escreveu palavras bonitas? Se você que está aqui hoje nunca recebeu uma carta de amor, nunca recebeu uma declaração de amor, um bilhete, uma carta linda, não se preocupa. Porque a pessoa mais importante no mundo mandou uma carta para você. Mandou um recadinho para você. Você já foi em festa junina? Já passaram por correio elegante? Já receberam alguma mensagenzinha? Os adolescentes gostam, né? Pois aqui está um correio elegantíssimo. Jesus mandou falar para você, ó. Pois és muito precioso. Olha só, imagina a festa acontecendo, aí no som alguém pega o microfone, você está no meio da festa lá, comprando um pé de mulher, uma cantiga lá, tal. Aí alguém fala o seu nome, fulano. Aí você, opa, sou eu, alguém mandou mensagem para mim, correio elegante para você. Diz o seu nome, 1, 2, 3 e... Você. Pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, eu estou contigo. Ai, meu Deus! Você recebe um correio de Deus, seu coração me estremece? Opa, enquanto eu ia preparando, meu coração ficou revestido, irmãos. Porque é amor demais. Ei, seja qual for o seu preço, eu pago. Eu quero você para mim.
porque você é precioso, você é preciosa demais. Irmãos, ai meu Deus, eu posso sentir, você pode sentir, irmã. Meu irmão, você pode sentir esse amor. E Deus não quer apenas mandar recado. Ele foi mandando recadinhos. E tem mais um monte aqui. Ó, Deus mandou para vocês aqui também, ó. Ah, Deus. Será que eu já li esse, Jesus? Jeremias 31:3. Você. Gente, essa aqui é linda. É linda, anota aí. Jeremias 31:3. Como Deus é criativo. Como Deus é romântico. Irmãos, eu tenho que falar muito mais coisas. Mas eu quero me adiantar para nós então experimentarmos esse amor. Quem quer experimentar esse amor? Lê, mas vamos ler antes disso daqui, tá bom? Lá de longe, lhe apareceu o Senhor. Eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura. Tem uma palavra em outras versões que fala: eu te amo com eterno amor, e por isso eu te estendi o meu favor. Irmãos, depois nós vamos mandar nos grupos, nas partilhas, cada passagem bíblica você vai receber. Tem essa pregação, você vai rever. Diante de tanta coisa que o Senhor colocou no meu coração, 1% daquilo que deu para falar nessa noite. Mas que você saiba que o amor de Deus por você é eterno, e Ele é pessoal, e Ele muda a sua vida. Ele te aceita como você está agora. Não precisa sair para se pentear, para se arrumar. Para onde você está, do jeito que você está. É assim que Jesus quer te encontrar. Mas por mais belo que você já esteja, Ele quer melhorar ainda mais. Porque o amor de Deus, Ele muda a nossa vida. Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele te aceita como você é e te ama profundamente como você é. Mas Ele não quer que você continue do mesmo jeito, porque Ele quer algo melhor para você. Deus quer para você o melhor. Um pai e uma mãe quer o melhor para o seu filho. Deus fez a natureza bela porque Ele quer o melhor para você. Ele deu o seu filho. Carneiro, por favor, pega aqui o cordeiro. O cordeiro de Deus, o que Deus tinha de mais precioso, o seu filho. Que mais que eu vou dar? Já sei, o meu filho. Eles duvidam do meu amor, mas quando eu mandar o meu filho, eles não vão duvidar mais, porque eu mesmo vou estar com o meu filho. Eu vou me entregar para eles. Eu dei a natureza, eu dei tudo, mas ainda não foi suficiente. Então eu mesmo, eu vou morar com eles, eu vou me entregar, eu vou dar a minha vida por eles. Como você está hoje? Deus quer mudar você para melhor. E Ele pergunta assim, ó: qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual o segredo? Só abre o coração e Deus faz o restante. Não se preocupe não, meu Deus. Só abre o coração, Ele faz o restante. Por que você vai se esconder se Ele está aqui, Ele já te viu, Ele está te vendo? Ele te vê o tempo todo, para que se esconder? Por que Ele continua calado? Se Ele quer te ouvir hoje. Olha aqui mais um instante. Isso é para a gente não esquecer do amor. É uma carta de amor que deve ter na parede das nossas casas o tempo inteiro. Está na parede principal essa carta de amor, para a gente não se esquecer do amor. Mas Ele está vivo, viu? Ele está ressuscitado, Ele não parou aqui. E aí sim, agora eu quero pedir para os meninos o refrão. Olha para a cruz. Pode
E ele vai falar isso para você na voz do Davidson. Só refrão. Que ninguém te ama como ele. Olha para cá. Você que queria uma prova de que Deus te ama, de que ele existe e de que ele está contigo mesmo. Olha a prova aqui. Olha a prova. O desejo de Deus está escrito no coração. Já que o homem é criado por Deus e para Deus, é Deus. Deus não se cansa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem encontra a verdadeira felicidade, que não cessa de procurar. Então, irmãos, se Deus te ama tanto, se nada impede esse amor de te encontrar, se não há nenhuma condição que te impeça de encontrar esse amor, se Deus quer te dar o amor e a sua alma deseja o amor, tudo que a sua alma mais quer, você pensa às vezes que é outra coisa, mas não se engane. Deus nos criou para Ele, por isso nós estamos inquietos até encontrarmos com Ele. Você quer o amor de Deus, sim ou não? Sim. Deus quer muito mais te dar esse amor. Por isso, você que quer experimentar profundamente esse amor, eu convido você a sentar mesmo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E o Senhor quer te falar. Se você compreendesse, soubesse como eu amo você, você parava de ficar mendigando, querendo outros amores mais do que tudo. Experimenta agora o meu amor. Eu estou aqui. Compreenda. Entenda, meu filho, minha filha, que eu te amo. Para de mendigar outros amores. Para de dizer que não é amada. Chega de dizer que não é amada. Minha filha, meu filho, recebe agora do meu amor. Recebe agora. De olhos fechados, ressoando na sua mente a palavra: eu troco reinos por ti. Eu sou um Deus apaixonado por ti. Se uma mulher ou um homem apaixonado é capaz de muita coisa, imagine um Deus apaixonado, a loucura que não é capaz de fazer. E eu sou o vosso Deus. Eu fiz a maior loucura. Eu me entreguei por você.
se